Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que vêm acompanhando o canal, obrigado de coração, vocês ajudam demais. Também quero agradecer a todos que estão comprando através dos links do canal, isso ajuda muito não somente na questão financeira, mas também a motivar a continuar fazendo mais e mais vídeos. E quero convidar vocês a acompanhar nossa página lá no Instagram, o link tá aqui no QR Code na descrição. Através dessa página vocês podem ver o que eu estou começando a ler, o que eu já li e a nota que eu dou para cada HQ que eu leio. Basta vocês acessarem a página, irem até o home dela e ali tem as guias em cima com destaque às leituras e ali vocês podem ver tudo que eu li. Além disso, eu também compartilho as promoções que eu acho interessantes lá na nossa página no Instagram. E manda uma cartinha pra nós escrevendo aí. Se vocês têm um produto pra vender, uma HQ, querem comprar uma HQ específica e não acham em lugar nenhum, tem uma história muito engraçada, muito interessante sobre a coleção de vocês, tem uma HQ preferida que vocês querem falar, querem perguntar alguma coisa, ou simplesmente sugerir uma leitura, um tema pra um vídeo, mandem uma cartinha pra nós aqui que eu leio no final do vídeo. Até o momento a gente não recebeu nenhuma, então a sua pode ser a primeira. Mas bora lá, a gente já falou demais. Vamos falar agora sobre Surfista Prateado Requiem. Essa HQ que eu confesso pra vocês que eu fui meio que na inocência ler ela. Não esperava tanto assim dela quando eu comecei. Eu gosto do personagem, já tinha lido Parábola, foi a única coisa que eu li dele, assim, focado nele mesmo. E confesso que Parábola, apesar de ser bom, tem o Moebius e o Stan Lee trabalhando juntos. Ela é uma HQ que ela é muito focada nesse monólogo do Surfista Prateado. Isso é bom. É legal pra caramba, é uma HQ que provavelmente em seguida eu vou estar lendo ela de novo, mas é uma HQ que não tem muito uma jornada, não tem essa coisa do personagem, essa jornada do herói, por assim dizer. Em compensação, em Surfista Prateado Requiem, nós temos muito mais que isso. E o que é Surfista Prateado Requiem? A versão que eu li foi essa aqui, do Marvel Essenciais, selo da Panini. Tem outras versões, mas eu acho que essa aqui é a mais em conta e mais fácil de se achar no momento. Eu acho que tem até da Salvat, salvo engano. Então essa aqui é uma versão bem caprichada, com uns extras bem bacanas, que com certeza vale a pena para vocês. E ela entra em promoção volta e meia, então eu aconselho que procurem uma promoção, obviamente. O link dela vai estar aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir. Eu paguei acho que uns 30 e poucos reais nela, peguei ela numa promoção, se eu não me engano, também da Panini, chegou a aparecer aqui quando eu comprei ela no canal. Mas o que é a história? Basicamente, o Surfista Prateado descobre que ele tem uma espécie de doença que tá no corpo dele, que tá matando ele. Como se fosse um câncer cósmico, por assim dizer. E ele tenta buscar ajuda ali do Reed Richards, que é considerado uma das maiores mentes do universo Marvel. Mas acontece que o Reed Richards não encontra nada, ele até diz que vai continuar procurando, ele chega a procurar ajuda de outros membros ali que poderiam ter certo conhecimento para curar essa doença, mas nada é efetivamente concluído, eles não conseguem chegar a nenhuma conclusão do que poderia curar o Surfista Prateado. O que o Reed Richards consegue é dar um prazo, aparentemente o Surfista Prateado vai sobreviver por mais 3 semanas, no máximo 1 mês. O Surfista Prateado, como esse personagem profundo e filosófico que ama a vida como um todo, decide que ele vai aproveitar ao máximo esse tempo. Ele chega a fazer uma comparação entre a vida dele e a vida de criaturas terrestres que vivem muito menos que isso. Sei lá, uma borboleta que vive... Tem borboletas que chegam a durar somente 1 dia, 2. Então ele diz que se existem vidas que conseguem durar somente esse curto prazo de tempo e existir, porque ele ia estar reclamando de ter mais 4 semanas, 3, 4 semanas. Para ele é excelente, ele ia fazer o que ele queria fazer nesses últimos dias. A primeira coisa que ele faz é sair andando pela Terra, ele sai simplesmente revendo a Terra. Ao passar por uma cidade ele encontra um vilão lutando contra um herói, um bom herói da vizinhança, e ele resolve ajudar porque ele vê que o Homem-Aranha tá sofrendo muito nessa luta. E aparentemente o Homem-Aranha ia perder essa luta mesmo, só que o Surfista Prateado é uma criatura cósmica, né? Então ele vai lá e resolve em alguns segundos. O Homem-Aranha percebe alguma coisa no Surfista Prateado e decide perguntar, conversar, puxar assunto. Com aquela coisa que o Homem-Aranha tem muito semelhante ao Goku, que, tipo, todo mundo vira amigo dele. Então... ele acaba puxando papo com o Surfista Prateado. O Surfista Prateado consegue se abrir para o Homem-Aranha
deixando bem claro que ele queria pelo menos fazer uma coisa boa pela humanidade antes de partir. Ele queria, sei lá, resolver qualquer coisa, deixar a humanidade melhor do que quando ele chegou. Então o Homem-Aranha começa a falar ali, dar várias dicas do que ele poderia fazer, como por exemplo, acabar com todos os CDs do Menudo, ou talvez exterminar o Giló do mundo, ou simplesmente ir em alguns locais específicos e acabar com ditadores, mas para tudo não existe, nenhuma dessas coisas é uma solução definitiva, o que não agrada em nada o Lanterna Verde, o Surfista Prateado, acaba ficando bem chateado por ver que não tem uma coisa que ele possa fazer. Então eles começam a conversar por muito tempo e o Homem-Aranha faz uma pergunta que pra mim é uma das perguntas que demonstra qual é a posição do Homem-Aranha dentro dessa HQ. O Homem-Aranha tá ali para representar o leitor. É isso. O Homem-Aranha pergunta pra ele: tá, beleza, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Por que uma prancha? Então o Surfista Prateado explica que a prancha é um dos únicos meios de locomoção, sendo que ele poderia ter qualquer coisa, né, que permitem que ele fique sem paredes, que ele fique livre no espaço. Então o corpo dele inteiro tá livre no espaço. Ele só tem uma prancha lá embaixo do pé dele que não atrapalha em nada a visão dele. E assim ele pode admirar o mundo, as galáxias, admirar tudo com uma vista muito mais ampla. Então é por isso que ele usa uma prancha. Quando criaram o Surfista Prateado lá em 1900 bolinha, alguém pensou nisso? Duvido! A questão é que faz bastante sentido. Então o Surfista Prateado, vendo a curiosidade do Homem-Aranha, o que ele pensa? Bom, e aí, Homem-Aranha? O que tu acha de ver o mundo como eu vejo? O Homem-Aranha chega a pensar por um bom tempo, mas ele chega à conclusão que não, que ele já viu muita coisa. Mas que ele queria que alguém fosse no lugar dele. E o Surfista Prateado diz, tá, tudo bem, só trazer a pessoa aqui. Então o Homem-Aranha traz a Mary Jane, que estaria de aniversário naquele dia, e o Surfista Prateado cede a ela poder cósmico. Por cerca de 1 hora, 2, não lembro bem o tempo, a Mary Jane viaja no espaço, desbravando o espaço como um todo e vendo maravilhas, e ela volta absolutamente admirada com tudo que ela viu. O Homem-Aranha vendo isso, o que ele pensa? Bom, a Mary Jane tá muito melhor do que ela tava porque aconteceu tudo isso. E aí, surfista? O que tu acha de fazer isso com o mundo inteiro? Distribui teu poder cósmico aí pra todo mundo. E é o que o Surfista Prateado faz. Ele deixa a humanidade toda com esse poder cósmico. O poder cósmico, ele seria mais ou menos o poder de uma divindade, né? Então, por 5 minutos, ele consegue manter todos os cidadãos do mundo com esse poder cósmico. E por 5 minutos, o mundo fica em paz. Então, nós temos ali uma apresentação do poder cósmico para todas as criaturas sapientes do mundo, da Terra. Isso faz com que nada. Acontece que, apesar de ficar bem claro que todo mundo ficou feliz com aquilo, que houve paz e tal, que foi uma coisa boa, não existia um efeito, só existia ali o momento e deu. Depois disso, o Surfista Prateado quase desmaia, o Homem-Aranha ajuda ele e ele vai embora. A missão dele agora é visitar mais uma vez alguns recantos do mundo, ele observa vários lugares, comenta sobre eles e tal, e depois ele pretende voltar até o planeta natal dele para encontrar a esposa dele, que ele deixou ela quando virou o Arauto do Galactus, mas ele já foi lá em outros momentos e agora ele tá indo de novo, porque ele pretende que o seu funeral seja lá, pretende morrer no país natal dele. Então, ele vai mundo afora, universo afora, em direção ao planeta dele, que fica obviamente muito longe. No caminho ele encontra uma guerra entre vários planetas, ele resolve a guerra, depois ele encontra depois ele já chega no planeta dele, já começa todo o preparativo pro funeral, o planeta dele meio que aceita, e acontece meio que um evento que é como se fosse uma copa, assim, por assim dizer. É um evento grandioso pra dar um funeral digno ao grande salvador daquele planeta. Só que acontece que enquanto ele tá já no leito de morte, sabendo que daqui a pouco vai morrer, o Galactus chega no planeta dele. Quando o Surfista Prateado virou Arauto do Galactus, uma das condições é que o Galactus não iria devorar o planeta dele. Então, beleza, né? Tá de acordo. Só que acontece que agora o Surfista Prateado tá morrendo. E o que o Surfista Prateado imagina? Bom, ele vai esperar eu morrer, daí não tem mais
validade ao nosso acordo e ele vai destruir tudo. Sendo que nesse momento da história, e isso é explicado na HQ, o Galactus já devorou o planeta original. Porque o que acontece? O Galactus tirou todos os humanos ali do planeta, os humanos não, os habitantes do planeta do Surfista Prateado, e devorou o planeta do Surfista Prateado. Porque a proposta foi que ele não matasse os humanos e não que ele não devorasse o planeta. Foi meio que isso. Agora eles estão vivendo em outro planeta e o Surfista Prateado imagina que pronto, agora tô ralado, vou morrer, ele vai matar todo mundo. Então ele já se prepara para lutar contra o Galactus, mas fica bem claro que o Galactus apenas foi até lá pro funeral dele. O Galactus até mesmo oferece ajuda. Eu posso tentar fazer alguma coisa, eu não sei se eu consigo, diz o Galactus. Mas o Surfista Prateado diz, não, eu já aceitei a minha condição e eu vou morrer. É isso. Não preciso de ajuda, não quero ajuda. Então o Galactus permanece lá, parado, esperando o funeral. E tem uma coisa muito, muito interessante que é mencionada na HQ, que aquela foi a primeira vez em que o Galactus chegou num planeta e ele não foi motivo... E ele, claro, no primeiro momento sim, mas posteriormente ele não foi motivo de medo. Ele estava ali e ele foi bem-vindo ali. Então a gente tem meio que uma humanização do Galactus por alguns instantes. Depois que acaba aqui, eu não sei se o Galactus não destruiu tudo, né? Então esse é meio que o resumo de toda a obra. Tem, claro, muito mais coisas, tem muito mais trechos e o mais importante são as falas. Eu separei aqui alguns quadros que eu quero ler para vocês e depois disso a gente vai para um feedback mais geral. O primeiro é esse aqui. O Homem-Aranha diz que ele pode ir em vários lugares e acabar com todo o crime. Então o Surfista Prateado diz: seus líderes oprimem e exploram vocês para nutrir uma infatigável ânsia de poder, e vocês aceitam o jugo. Com felicidade, pois ao fazerem isso, conferem a eles a opção de matarem aqueles que decidiram que não são seus semelhantes. Vocês são uma raça de insanos. Então é o Surfista Prateado julgando a humanidade como um todo, deixando bem claro que os ditadores, todos esses genocidas em geral que a gente infelizmente acabou tendo na história da humanidade, não foram só uma pessoa culpada. A culpada foi uma grande massa que imaginou que apoiando aquele ser poderia erradicar tudo aquilo que é diferente deles, e isso alimentou aquele monstro que tem aí vários exemplos na nossa história, né? E ele ainda diz que também não adiantaria, e agora eu vou resumir, não vou ler exatamente, mas não adiantaria fazer isso, porque ele não tem como ter certeza que o ditador, o vilão seguinte, vai ser melhor do que o atual. Então, às vezes é melhor deixar do jeito que tá do que tentar consertar uma coisa e acabar estragando mais. Então essa é a visão dele. Imagino que ao longo da carreira do Surfista Prateado, mesmo que não tenha saído em alguma HQ, ele tenha feito algo semelhante e tenha caído nesse problema, né, de que ele resolveu um problema e gerou um maior. E aqui eu separei também quando o Homem-Aranha pergunta: ok, já que nada tá funcionando, tenho que te perguntar uma coisa que eu sempre quis saber. Por que a prancha de surf? Quer dizer, não acha que é meio, sei lá, esquisito? Então o surfista responde: não é uma prancha de surf, há uma frase humana para isso. A forma é fiel à função. Ele quer dizer que o que importa não é o que foi dado, o que foi caracterizado. Afinal de contas, no planeta do Surfista Prateado, quando ele ganhou a prancha dele, quando ele criou a prancha, ele nunca tinha ouvido falar de uma prancha de surf. Então não é uma prancha de surf de fato. Eu não preciso de ar, de alimento ou de água. Não preciso de uma nave para me manter. Só necessito de algo que me leve aonde quero ir. Tá, diz o Homem-Aranha. Mas por que não um carro voador ou uma pequena nave? Por que uma prancha? Então o surfista tá parecendo que eu tô lendo uma historinha pra vocês, né? Mas é interessante ver esses trechos que eu julgo ser os mais importantes da HQ. Imagine as profundezas do espaço, não apenas alguns quilômetros acima, mas galáxias inteiras. Imagine estar de pé nas trevas infindáveis entre as estrelas, com nada à sua frente além do universo. Imagine ser capaz de se mover com essa majestade imaculada, sem restrição, livre. A beleza é a aterradora e fenomenal beleza ao seu redor. Então, liberto uma vez, você desejaria se ver cercado novamente por 4 paredes e negar a si mesmo tamanha beleza? A forma que o Surfista Prateado fala é realmente muito filosófica, muito profunda. Então ele deixa bem claro que
uma prancha seria a escolha mais correta, mais assertiva. Vamos ver o que mais que eu separei aqui. E aqui, por fim, após resolver todo o conflito entre os dois planetas, porque basicamente os planetas adoravam deuses, entidades diferentes, e por isso eles se julgaram diferentes e decidiram entrar em guerras. Só que durante a guerra, eles respeitavam certos locais. Assim como na guerra hoje em dia, por exemplo, é um crime capital atacar um hospital, atacar uma escola, lá também existia isso. Então existiam igrejas e as igrejas não poderiam ser parte dos bombardeios e tal. Então o próprio um dos membros de uma dessas raças comenta: nem deixamos de lembrar as palavras que ele nos disse antes de partir. Se lugares sagrados são poupados das agruras, acho que é agruras que se pronuncia, da guerra, então tornem sagrados todos os lugares. E se pessoas santas devem ser mantidas a salvo das guerras, então tornem santas todas as pessoas. Isso deixa bem claro que a guerra e as concepções humanas nada mais são do que decisões que os próprios humanos fizeram. É como se eu decidisse que, sei lá, uma HQ aqui é sagrada, e a partir desse momento eu vou botar ela num quadro e aquela HQ ali vai ser a única que eu vou salvar se tiver, sei lá, se pegar fogo aqui. Fui eu que defini aquilo. Se eu definisse que todas as HQs fossem sagradas, então eu teria que salvar todas. Isso significa que o tamanho da importância de algo cabe àquele que deu a importância àquela coisa. Basicamente é isso que o Surfista Prateado quer dizer, e eu acho isso muito, muito bacana. É uma HQ bem profunda, e se vocês lerem ela tentando buscar algo a mais, eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Assim como eu acredito que diversas das HQs do Surfista Prateado. E aqui o desfecho final, que diz, eu vou só ler a última frase até para o vídeo não ficar mais longo ainda. Pela primeira vez, Galactus, o Devorador de Mundos, teve um mundo onde foi bem recebido. Que é o momento final do... Me fugiu a palavra, do velório. Essa é uma HQ que eu acabei esquecendo de mencionar, mas ela foi escrita pelo J. Michael Straczynski e ela tem os desenhos impecáveis, um dos meus desenhistas favoritos, do Ezad Ribic, que pra mim, sem dúvida, foi o casal perfeito pra essa HQ aqui. Eu acho que não tinha como ser outra dupla. Apesar de não conhecer outras obras do Straczynski, eu tenho certeza que só o Ezad Ribic já foi uma escolha e tanto. Então, o que eu posso dizer sobre essa HQ? Ela, pra mim, ela converge, ela junta tanto o que seria o ano 1 do Surfista Prateado, quanto o Cavaleiro das Trevas. Esses termos talvez para alguns possam ser um pouco confusos, mas ano 1 nada mais é do que foi iniciado, né, no Batman, na DC. Ano 1 nada mais é do que o conceito de que é os primeiros passos daquele herói dentro daquela função de herói. Então, eu diria que ela apresenta muito bem o Surfista Prateado, porque nós temos tanto uma recapitulação de tudo o que ocorreu e de como ele se tornou Surfista Prateado, quanto menções a outras fases que o surfista passou. E o Cavaleiro das Trevas, para quem também não está familiarizado com termos, é o momento em que o Batman está no fim de carreira, quando ele já está quase largando o manto. A gente sabe que no fim das contas, Cavaleiro das Trevas tem o Cavaleiro das Trevas 1, o 2, o 3, então ele não de fato chegou no seu fim. Mas aqui nós temos o final, o desfecho derradeiro do Surfista Prateado. Em toda essa saga que a gente consegue, mesmo que de forma através de memórias, né, acompanhar ali desde o começo até o que é o fim de fato, ela traz muito essa sensação de que vocês estão lendo uma HQ completa, uma HQ que consegue entregar tudo aquilo que precisa. E isso tudo em só 16 páginas é absolutamente incrível. É uma HQ que eu aconselho para todo mundo. Não é aquela HQ que eu posso dizer assim, se tu gosta mais disso, de repente vale a pena. Se tu gosta mais daquilo, de repente não vale. Não, é uma HQ que de fato eu aconselho para todo mundo, mesmo para aqueles que não gostam de super-heróis, porque muito pouco se vê daquela fanfarronice, daquela coisa do super-herói mais pastelão mesmo. Não tem isso. O que nós temos ali são super-heróis com o H da palavra, sabe? Um super-herói de verdade que pretende consertar os problemas do mundo. Tem várias coisas que eu não mencionei sobre a HQ, deixei pra vocês. É fácil dizer que a HQ tem a morte do Surfista Prateado, mas também é difícil dizer pra vocês que isso é um spoiler, porque a partir do primeiro momento da HQ,
a gente é levado a acreditar que ele vai morrer. E olha só, a HQ não tenta brincar com as expectativas. Ela em momento algum tenta ludibriar o leitor. Ela diz que o surfista vai morrer. E aquele é o final do surfista. Eu acho que perderia todo o encanto se em algum momento, por exemplo, no final, o Galactus conseguisse curar ele. Tudo aquilo seria em vão se isso acontecesse. Então é uma HQ que ela consegue tanto te levar do começo ao fim com uma história muito coesa, muito bem construída, com um desfecho primordial e que em momento algum ela te tira pra bobo. Então eu aconselho demais a todos vocês que leiam. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado a quem se inscreveu no canal. E comentem aí o que vocês acham dessa HQ. Comentem aí um momento, uma passagem marcante nela que vocês gostaram muito. Então muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo e fui!